Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui gravando nessa manhã de terça-feira para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Antes de começar, eu quero dar um aviso a vocês. 2021 está acabando e a nossa temporada desse ano também está chegando ao fim. Esse é o nosso último episódio de 2021. A gente vai dar uma paradinha de fim de ano na semana que vem e na próxima, as semanas que antecedem o Natal e o Ano Novo. E a gente retorna firme e forte na primeira terça-feira de 2022, no dia 4, para encararmos juntos com vocês um ano que promete muita emoção e, eu espero, possibilidade de mudanças nesse horizonte complicado aqui do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre esse negacionismo que nunca tem fim do presidente Bolsonaro. Sabe-se lá, baseado em quê? Em que intuição política, em que estratégia, o Bolsonaro voltou com razoável insistência a falar e agir contra a vacina, contra o passaporte vacinal, contra as medidas protetivas contra a Covid, contra o uso de máscara, entrou em conflito com a Anvisa, voltou a criticar o Supremo. Teve uma recaída. É isso. Abriram mais um inquérito contra mim, contra uma live. A que ponto nós chegamos? O inquérito contra o presidente da República de uma live. Eu li o material que falava da correlação de HIV com Covid. Que ponto nós chegamos? Será que vão querer bloquear minhas mídias sociais? Isso é democracia? Não é. Isso é jogar fora das quatro linhas. Veja, Gabeira, que o Bolsonaro, nos últimos dias, ele parece que conseguiu ser um resumão de tudo que ele tem sido até aqui. Ele criou esse caso com a Anvisa, que eu não queria que ninguém precisasse comprovar ter sido vacinado para entrar no Brasil. Ele disse ontem, segunda-feira, no evento lá no Palácio do Planalto, que no gabinete dele era proibido usar máscara, e ele falou sério, ele não falou de brincadeira, ele falou com a cara amarrada. No fim de semana se repetiram as agressões inaceitáveis contra os jornalistas que estavam cobrindo a visita dele na Bahia, agressões feitas por seguranças e também por seguranças dele, presidente, e por apoiadores dele. Agora de madrugada, nessa terça-feira que a gente está gravando, a AGU entrou no Supremo pedindo para cassar um recurso contra a decisão liminar concedida pelo ministro Barroso no sábado, que exige a comprovação de vacinação contra a Covid para todo mundo que desembarcar no Brasil. É curioso que, a gente estava comentando isso até antes de começar a gravar, que esse seja o nosso último episódio do ano e a gente está retornando a um tema e a vários temas que frequentaram muito nossas conversas desse ano. É como se o Bolsonaro não saísse do lugar. Então, mesmo que de forma não programada, esse episódio vai ter um quê de balanço do ano. Ao longo do ano, eu tentei muitas vezes interpretar o negacionismo, né? Inclusive, procurei explicar o negacionismo como um conceito que surgiu em psicologia, surgiu com Freud numa carta em 1936. Ele se referia a crianças que negam uma situação muito desagradável para elas. Então, elas são forçadas a parecer que elas não aconteceram, que essas situações não aconteceram. Mas depois, ontem mesmo, por incrível que pareça, eu estava revendo um trabalho sobre negacionismo e vi que o negacionismo na política também tem uma dimensão importantíssima. Primeiro foi o negacionismo dos campos de concentração. Houve um escritor francês que iniciou uma fase dizendo que não houve campos de concentração, que os judeus não foram sacrificados. Houve um negacionismo também em relação à fase do Stalin. Muitas pessoas, muitos comunistas negaram que houvesse repressão lá. E há negacionismo permanentemente. Até
as eleições de 2022 vão ser marcadas por um triplo negacionismo, entende? O Bolsonaro negando a sua incompetência e a sua posição contrária à vacina, o PT negando que tenha havido corrupção no período de governo, e o Sérgio Moro negando que tenha havido alguma irregularidade na relação dele com os promotores. Então, teremos uma tripla negação nas eleições de 2022. Mas o que o Bolsonaro me parece também interessante, ontem eu pensei nisso, Lauro, é que ele nega porque ele também tem pavor de concordar com as pessoas de quem ele não gosta. Então ele considera que a ideia da Covid-19, a importância da pandemia, é também um trabalho da esquerda internacional. Mas o fato dele negar, e ele continua negando, não impede que ele seja empurrado pelas circunstâncias a fazer alguma coisa. Por exemplo, ele negou bastante as medidas de distanciamento social, mas o Supremo acabou tirando dele essa autoridade e colocando nas mãos de... não tirando dele completamente, mas mostrando que essa autoridade era compartilhada por ele, pelos governadores e pelos prefeitos. Então, ele perdeu, num certo sentido. Depois veio a questão da vacina, né? Ele se colocou contra a Coronavac, disse que não comprava a Coronavac de jeito nenhum, que era uma vacina chinesa e do Dória, né? O governo acabou comprando a Coronavac. Depois ele se investiu contra a vacina da Pfizer, dizendo que ia transformar todo mundo em jacaré, ou então que os homens iam falar fino, as mulheres iam ter barba, crescer barba e tal. Então, mas acabou também sendo forçado a fazer a negociação com a Pfizer. Finalmente, a vacinação avançou no Brasil. O Brasil já tinha, historicamente, um sistema de imunização internacionalmente reconhecido, e hoje nós somos um país que avançou mais do que muitos outros. E, finalmente, ele entra com essa última, do passaporte vacinal. Ele era contra, mas você vê que ele era contra, mas acabou arrumando uma fórmula que não era totalmente contra. Quer dizer, o ministro da Saúde vem assim, liberdade ou morte? O que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Você observa, então, é liberdade ou morte ou 5 dias de quarentena, entende? Quem propõe liberdade ou morte não propõe 5 dias de prisão, entende? Mas, de qualquer maneira, eles tentaram fazer com que isso fosse uma espécie de negociação, né? Nós oferecemos, nós, os negacionistas, oferecemos 5 dias de quarentena e vocês aceitam ou não. Evidentemente que ninguém é inocente no Brasil. Todo mundo sabe que as prefeituras não conseguem fiscalizar isso e que essa quarentena de 5 dias seria uma balela. Tem uma coisa que me intriga nisso tudo, nessa insistente campanha do Bolsonaro contra a vacina, contra a vacinação, a gente está a menos de 10 meses das eleições. Todas as evidências mostram que o brasileiro é a favor da vacina. Você mesmo citou aí, e não tem dúvida. Teve uma pesquisa da Ipsos, agora de setembro, em 13 países, mostrou que o brasileiro é o povo que mais é a favor da vacina. 96% dos brasileiros se declararam a favor da vacina. Então, nenhuma lógica, para mim, ajuda a entender essa insistência do Bolsonaro. Por exemplo, em outros temas de costumes, de comportamento, por exemplo, eu posso entender. O Bolsonaro, ele pode apoiar uma posição conservadora, até extremamente conservadora, mas ele está lá, sintonizado com, sei lá, uns 25% dos brasileiros lá. Então, perfeito, tem uma lógica. Agora, nesse caso da vacina, é um murro em ponta de faca eleitoral que só mostra que o Bolsonaro, às vezes, ele
se entrega à falta de razão total, que ele não é guiado por uma estratégia de se sintonizar com eleitores que tenham valores mais conservadores. Me parece, nesse caso, uma loucura. De novo, se tem uma pesquisa que mostra que 95% dos brasileiros apoiam a vacinação e ele vai lá e bate, para mim é absolutamente... É um nonsense total. Eu, quando converso com os assessores mais próximos do Bolsonaro e peço uma explicação, já que eles estão ali no dia a dia com o Bolsonaro, eles também não têm essa explicação. Aliás, todos eles vacinados, todos os assessores vacinados devidamente, já com 2 ou 3 doses de vacina. Quer dizer, o Bolsonaro, em alguns momentos, ele foge à explicação lógica. E esse caso da vacina é um desses. Ele poderia, em algum momento, ter parado de falar mal da vacina e da vacinação. É só olhar a pesquisa e falar, não vou me meter nisso, eu tenho uma eleição pela frente. E ele continua. Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar? Como é o direito de qualquer um aqui. De novo, para mim isso me intriga, porque eu não consigo ter uma explicação razoável para isso, não sei se você consegue. Não, eu já te falei, eu tento explicar, expliquei várias vezes. Eu considero que o Bolsonaro tem uma disputa com uma certa corrente de pensamento. Ele atribui a importância à Covid a uma corrente de pensamento de esquerda. O próprio ex-ministro das Relações Exteriores diziam que a Covid-19 ia ser uma tentativa usada pela esquerda para tiranizar as pessoas. Então eu acho que o Bolsonaro tem dificuldade, entende, em concordar com o adversário em certas coisas que ele atribui ao adversário. Então ele tem medo de desaparecer, ele tem medo de, se ele disser que a Covid é importante, que a vacina é importante, ele tem medo de desaparecer, um pouco como o adolescente que tem dificuldade de concordar com os adultos, entende? E mais ainda, eu acredito que o Bolsonaro, isso é uma visão minha, né? Eu acredito que o Bolsonaro tem uma ansiedade muito grande, uma angústia de castração muito grande, entende? Ele trabalha muito com essa metáfora, ele está sempre falando com medo de coisas relativas a sexo, sempre preocupado em garantir a sua masculinidade, em afirmar a sua masculinidade. Então eu acho também que ele tem esse medo de achar que se ele concordar, entende, ele desaparece. Ele vai ser subjugado pelo outro, entende? É uma questão muito psicológica que é difícil. Agora. Por outro lado, o fato dele ser tão estúpido ajuda. Se ele fosse, além de perverso, como ele é, muito inteligente, nós estamos perdidos. Ele consegue, curiosamente, ser pragmático em alguns pontos, por exemplo, a aliança com o Centrão para não ser derrubado. Aí ele tem ali uma base no Congresso, cedeu o que precisava ceder, porque de alguma maneira ele, se a gente olhar a carreira política dele, ele não é tão contra o Centrão assim. Agora, neste ponto, como você diz, para ele é acima de qualquer discussão. Ele não vai aceitar a vacina, eu acho que esse é o ponto, porque ele descobre ali uma ideia de um adversário que ele não tolera, que ele tem medo e que ele precisa combater, mesmo que seja para ser além do pragmatismo dele e ele possa se derreter eleitoralmente mais à frente. Na quinta-feira, a gente vai ter mais um capítulo dessa história, que tem esse suspense no dia da posse do André Mendonça no Supremo, para qual ele foi convidado, e até onde eu apurei, ele disse que vai. E aí se coloca uma situação que é uma confusão que pode haver no dia da posse, que só num país comandado por um presidente como ele poderia acontecer. Quer dizer, o Supremo tem ali uma regra que só pode entrar dentro da sede do Supremo alguém vacinado ou com um PCR recente, e o Bolsonaro já está vacinado, ele não foi nem vai ser até quinta-feira, e já está dizendo que não vai fazer exame nenhum. O Supremo, na tentativa de diminuir o constrangimento, está estudando lá colocar uma
um grupo para fazer um teste. Botar um teste rápido ali na portaria do Supremo para ele fazer um teste rápido e se tiver tudo bem, ele entra para a cerimônia. Mas ninguém sabe se ele vai topar fazer o teste rápido, ninguém sabe o que esperar dele na posse. Quer dizer, uma coisa que era para ser um evento simples, protocolar, formal, que é a posse de um ministro supremo, se transforma no Brasil num caso absolutamente bizarro. Você tem um presidente da República que vai criar um caso por tomar ou não vacina, fazer ou não fazer um exame de PCR. É absolutamente nonsense isso que a gente vive. No futuro a gente vai rir muito disso. Espero que a gente consiga rir. Nós não podemos rir muito, não, porque a passagem do Bolsonaro pelo governo representou para os jornalistas talvez um dos momentos mais difíceis em termos de trabalho em campo, trabalho próximo a ele. Eu e você não, porque nós estamos comentando daqui um pouco mais de longe. Mas aquelas pessoas que cobrem o deslocamento do presidente e aqueles que vão cobrir, como é o meu caso também, em certos momentos, alguma coisa da campanha eleitoral em campo, vão sofrer muito, entende? E já estão sofrendo muito. O Bolsonaro tem representado um nível de agressão aos jornalistas mais alto do que quase todos os presidentes que já passaram pelo governo. O primeiro começou com as mulheres, né? Ele tem uma certa implicância com as mulheres jornalistas, sempre as desrespeitou. E, ultimamente, já não há mais distinção de gênero. Ultimamente, a pancadaria acontece para todo lado, né? Você viu agora, recentemente, na Bahia, foi uma jornalista atingida, perdeu a bolsa, foi um repórter também atingido. Os microfones esbarraram no segurança, que disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele. Se bater, que vão enfiar a mão na tua cara. Não bata em mim. Você não bata em mim. Presidente, por favor. O secretário de Obras de Itamaraju, Antônio Charbel, que estava com apoiadores do presidente, puxou os microfones. O aparelho da TV Bahia teve a espuma rasgada. E ele não se mexe muito bem. Parece que dentro da atmosfera dele, isso é normal. Tanto é normal que houve um momento que os jornalistas não puderam cobrir o cercadinho. Eles tiveram que recuar, abandonaram a cobertura do cercadinho e pediram proteção ao Heleno, ao general Heleno, que também é outro, né? Então, na verdade, é uma situação muito delicada essa que o Bolsonaro colocou à imprensa, né? E vários outros grupos de ação, quer dizer, agora a cultura, por exemplo, entregou a cultura nas mãos de uma pessoa que não se interessa por cultura ou tem uma visão muito estreita da cultura, até truculenta. Ele entrega a Fundação Palmares para uma pessoa também com uma visão muito radical, contrária ao movimento. Na verdade, ele entregou a Fundação Palmares e a Secretaria Especial de Cultura a dois personagens que estão lá para fazer uma outra coisa, então, o que a direita chama de guerra cultural, ou seja, são militantes e ativistas contra o que eles imaginam que seja a dominação cultural da esquerda. E, com isso, cometem todo tipo de absurdo. O caso da Fundação Palmares é lamentável, mas o caso da Secretaria Especial de Cultura, lá com o ex-ator de Malhação, também, da mesma forma, diariamente, ele trabalha não só contra a cultura, como para minar cada um dos elementos que foram erguidos no Brasil, seja institucionalmente, seja em forma de proteção e de auxílio à cultura dos últimos 40 anos. E ele faz isso com, digamos, com denodo e persistência. E tem sido, de alguma maneira, bem sucedido nisso, porque os projetos estão paralisados, projetos de todos os tipos, projetos de filmes. O desmonte é mais fácil do que construir, né? Desmontar é mais fácil do que construir, né?
E aí você entra num outro ponto, que é o seguinte, que inclusive impacta na eleição do ano que vem, num eventual segundo governo do Bolsonaro, que é ele está conseguindo, e é natural que seja assim, porque ele já tem três anos de governo, que terminam agora nesse final de mês, ele conseguiu aparelhar o governo dele do modo que a cabeça dele indica, ou seja, ele já tem 2 ministros do Supremo que ele considera que ele tem 20% do Supremo já. Se ele for reeleito, ele vai conseguir nomear mais 2, e já vai ter quase a metade do Supremo. E ele já conseguiu destruir a cultura, já conseguiu, nas agências reguladoras também, ele conseguiu colocar as pessoas que também fazem um desmonte dessas áreas, também nas áreas, nem precisa falar, de fiscalização e regulação do meio ambiente. Ele conseguiu, e ele, no caso do meio ambiente, ele já está numa segunda geração de indicados com esse objetivo. Tinha o grupo antes do Ricardo Salles e agora também com esse ministro, que nada mudou. Você não tem nenhum número, nenhum dado, nenhuma estatística que mostre a queda do desmatamento nesses últimos meses. Eu acho que a única coisa que a gente tem, já que eu estou usando um pouquinho esse espaço também para fazer uma espécie de balanço do ano, que teve ali o Bolsonaro teve uma queda na capacidade dele de destruir, foi no Ministério das Relações Exteriores, que a gente tem que admitir que com a saída do Ernesto Araújo e a entrada do atual chanceler, o Carlos França, ele conseguiu, ele não vai dar uma guinada na política externa, mas, de fato, as loucuras diárias que aconteciam no tempo do Ernesto, elas cessaram e a gente consegue, eu acho que, inclusive, o Carlos França, ele é um sujeito que deve ter uma capacidade de articulação muito boa, porque ele conseguiu colocar o Itamaraty, pelo menos, em situação ali de algum grau de civilidade. Toda essa atuação devastadora ficaria atenuada se na economia houvesse, por outro lado, um avanço muito grande. E que nós estamos vendo nesse final de ano, e que estamos vendo ao longo do ano, é que a economia não se comporta bem também, não é? Há dificuldades econômicas muito grandes. Aí já entrou em recessão, aumenta o número de famintos, as possibilidades para o ano que vem não são assim tão grandes, não é? Então, realmente, esse governo Bolsonaro, caso consiga a reeleição, vai ser um fenômeno extraordinário de fazer tudo que realmente tende a reduzir a capacidade de votação do candidato e simultaneamente vencer. Eu acho que é muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, vamos observar o ano que vem, ver se alguma coisa muda. Embora eu acho que o Bolsonaro não muda fácil. Ele não mudará, entende? Apesar da eleição, ele não mudará. O que pode acontecer é ele tomar algumas medidas mais demagógicas, ele ficar mais populista. Por exemplo, dançar forró, comer buchada de bode, enfim, essas coisas ele pode fazer tranquilamente, porque ele é um caça-votos, entende? Dizer que é Flamengo, que é Palmeiras, essas coisas. Mas mudar realmente no essencial, eu acho muito difícil. O papo tá bom, mas está terminando o Lauro Gabeira de hoje, o nosso último episódio do ano. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho, que nos acompanham aqui a cada semana. Agradeço aos dois. Trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. E eu quero desejar um bom fim de 2021 para os ouvintes, um Natal excelente, um Ano Novo maravilhoso. Então, até 2022, até terça-feira, dia 4. Tchau!
Tchau, até lá.